pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai estar conversando como que é uma terapia familiar. E eu vou fazer isso através de exemplos de casos que eu realmente atendi. Então a gente vai agora ouvir um pouco sobre a história do Luiz. O Luiz foi trazido pelo filho Pedro, que marcou uma primeira consulta e ele não queria falar que ia levar o pai, no psiquiatra. Então a gente sugeriu para que levasse e falasse para ele: a gente vai te levar numa médica de família que também entende tanto da parte clínica como de comportamento e emoções. E assim, pai, a gente tá um pouco preocupado porque você não tá dormindo, você tá muito agitado. Então, um pouco teimoso, como é natural dessa idade, o seu Luiz mesmo assim concorda e vem na nossa primeira consulta. Vamos fazer uma revisão bem rapidinho de que o seu Luiz, segundo então o relato do filho, ele estava então com problema com apostas, com muitas brigas que envolviam gritos, às vezes com o vizinho, por causa de algo que estava acontecendo, né, na rua, ou às vezes também ele acabou brigando lá com o sapateiro, né, e eram situações que levavam então a muita agitação. Também não estava dormindo, muito inquieto ou agitado, e isso estava preocupando muito os filhos. Mas claro que os principais sintomas então são esses aqui. Nessa consulta eu fico sabendo que o seu Luiz, ele foi funcionário público e que ele trabalhou, na verdade, mais de 40 anos com muitas crianças em situação de alta vulnerabilidade. E ele amava o trabalho dele. Ele contou super emocionado o quanto ele amava o seu trabalho. Por ele ficava mais no trabalho do que em casa. E foi difícil para ele se aposentar, o que aconteceu há apenas 1 ano e meio, 2. Exatamente o período em que eu perguntei: Pedro, há quanto tempo que teu pai está apresentando isso? E ele falou assim: olha, doutora, acho que desde que ele se aposentou. Muito bem, eu coloquei aqui. Mas ele também, assim, é um homem muito amoroso, bom de coração, ele é muito trabalhador, alegre, disposto, né? Gosta de mexer muito em horta, gosta de fazer coisas em casa. Eu falei: nossa, que bom. Então, claro que a gente vai pensar em algumas questões, principalmente dentro da psiquiatria, e a gente vai pensar o que mais está acontecendo. Tem um motivo de consulta inicial. O que como médica, psiquiatra, familiar, a gente então vai avaliar. Tem a parte que a gente fala então que é da neuropsiquiatria, ou seja, quais são as doenças prevalentes que podem estar acontecendo ou que podem estar afetando e que estão relacionadas com esses sistemas nesta idade e nessa situação, né? Uma pessoa que trabalhou a vida inteira, que na realidade, e aí vem várias perguntas, por exemplo, o seu Luiz tá assim desde que se aposentou ou ele sempre foi uma pessoa com esse perfil? Não, doutor, ele sempre foi assim. Só que ele trabalhava muito, ele colocava toda a energia dele lá. E eu falei: muito bom, então isso não é de agora, tem coisas que já são da personalidade dele. A partir disso, é claro que a gente faz várias perguntas e isso vai nos direcionar para ver se isso está acontecendo com ele. Por exemplo, uma das coisas que ele também falou é que, doutora, às vezes ele esquece de algumas coisas, então será que ele não pode ter um início de Alzheimer ou coisas assim, né? E aí a gente então também vai colocar aquelas coisas das doenças neurodegenerativas, porque nos trouxe alguns casos em que a mãe dele, né, teve Alzheimer. Nessa primeira sessão, eu aproveitei e deixei bastante livre para que o Luiz pudesse estar contando, né, mais dele. A partir disso, eu perguntei para ele se ele concordava que essas atitudes dele, ou com essas brigas em excesso, que isso realmente pudesse estar colocando ele em risco. E ele me falou que sim. Bom, a situação se agravou muito e eu perguntei para o seu Luiz: o que o senhor acha que realmente pode estar trazendo problemas para o senhor por causa dessa sua impulsividade, né? Dessa sua raiva, dessa sua briga. E aí ele falou: não, doutora, às vezes eu percebo que eu fico bem perigoso mesmo. Porque outro dia eu fui no açougue, porque eu gosto de comprar carne para açougue, como um bom gaúcho, e aí aconteceu que teve uma situação lá dentro, e eu vou lhe dizer, se eu tivesse aquela faca na mão, eu tinha esfaqueado aquela pessoa que realmente eu não gostei do que ela disse para uma outra pessoa. Como se fosse que e ele falou, e eu ouvi isso nos olhos dele. E eu às vezes fico muito bravo mesmo. Então, e eu perguntei: então o senhor confirma a preocupação do seu filho? Ele: eu realmente às vezes e se eu estiver na direção, eu sou capaz de pisar no acelerador e ir pra cima de alguma coisa que eu não gosto. Bom, isso é um indício de realmente que esses sintomas são muito graves. Interessante que logo o filho falou: doutor, outra coisa é que o pai não para em casa. Ele nunca tá em casa, ele só quer sair, né? E aí eu perguntei: é mesmo, né? Por que será, né? E aí eu pergunto: e a tua mãe, né? Como é que é a dona Mariana? E aí o Pedro me conta que a Mariana, ela é uma mãe que também é muito brava, que ela grita muito, que ela reclama muito.
E eu disse, reclama porque ela tá preocupada? Ou... Não. Ela provoca, ela briga com meu pai. E ela tá sempre se queixando de dores e de coisas assim, né? Então, observação, tá, pessoal? Eu tô pegando o relato da família. Eu pergunto pro Pedro, né, se isso tá acontecendo só ultimamente, certo? Como uma preocupação atual. E o Pedro me diz, não, doutora, a minha mãe sempre foi assim. Eu falo, nossa, então esse ambiente é um ambiente que volta e meia tem bastante brigas, né? Ele falou, doutora, se tem alguém que mais briga, é a minha mãe. E ela briga com todo mundo, né? Principalmente com as minhas irmãs. Bom, então não tem um brigão só em casa, né? Claro, fala, não, mas a minha mãe, ela também ajuda em casa, ela organiza, né? E claro, todos nós temos nossas qualidades, né? E o que a gente vem tratar aqui, né? A gente vem tratar que o Instituto Celeste propicia que você possa trazer as suas dificuldades, porque as coisas que vocês conseguem fazer não precisam de ajuda, mas as dificuldades porque a gente possa então aqui acolher e entender. Seguindo o exemplo, a questão é que entre o casal existe brigas há muitos e muitos anos. E aí eu percebi que durante a conversa, o Pedro, às vezes ele me contava algo, mas ele fazia umas caretinhas, me dizendo, meio que sentindo que, meu Deus, eu tô contando isso, acho que quando a gente entrar no carro e for embora, o meu pai vai me odiar, né? Então eu senti que ali havia também situações onde esse filho, que era o que estava trazendo o pai, ele se sentia, né, de certa forma, inseguro. Ele queria ajudar, mas Tava com medo. Tava com medo, exatamente. Então, falando como psiquiatra, sim, tem vários em que aparece e que me fazem pensar aqui num possível transtorno do humor dentro dos quadros afetivos que a gente também conhece como bipolaridade. Ser uma pessoa com transtorno do humor bipolar não significa uma coisa totalmente ruim, certo? Por quê? Porque essas são pessoas que elas têm uma região do cérebro onde elas têm maior impulsividade. Isso quer dizer que também elas têm mais coragem, elas têm mais iniciativa, elas têm mais ideias, elas têm mais... elas não têm tanto medo. Só que a gente está vendo aqui um caso em que isso está extremamente alto. Então esse é um tipo de transtorno do humor que realmente ele vai precisar de medicação, ele vai precisar de abordagem dentro da psiquiatria. No entanto, o olhar aqui no Instituto Celeste é que eu digo que a coisa mais fácil é você ouvir os sintomas, você averiguar outros, que a gente vai chamar então de diagnósticos diferenciais, então a gente faz outras perguntas para descartar outras possibilidades. E eu falo para vocês, a parte mais fácil é você então prescrever um remédio e ele volta daqui a uma semana ou duas. Eu não acredito nesse tipo de tratamento. Pode aliviar? Vai aliviar? Pode, vai. No entanto, se a gente não intervir no ambiente do que está acontecendo, eu vou dizer para vocês, um paciente com funcionamento desses, para começar, ele nem vai tomar a medicação, porque ele não sente falta. Lembre, ele nem queria vir ao médico. Então, é tão importante poder entender como essa pessoa funciona, que coisas foram importantes para ela. Ele se emocionou quando ele falou sobre o trabalho dele como funcionário público, quando ele cuidava de todas essas pessoas, e também são crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. De modo que eu simplesmente dar para ele um papel, uma receita e dizer que quero beber daqui a um mês, na minha perspectiva, isso não vai ajudá-lo. Se tiver sorte, ele vai tomar medicação, coisa que eu duvido muito, e aí a gente vai se ver daqui a 30 dias. Daqui a 30 dias, ele já botou todo o dinheiro dele fora, ele brigou com mais pessoas, ele se colocou em risco, e não sei se eu vou vê-lo então. Dependendo de casos, a gente até, às vezes, precisa internar, ou precisa fazer o que a gente chama, né, de uma internação domiciliar, ou deixar alguém com cuidados, ou, por exemplo, se tivessem mais relatos, a gente precisa tirar na frente ou de perto do paciente, e se tivesse com um risco maior ainda de causar dano para ele e para os outros, a nossa intervenção também precisa ser mais intensa, isso é fato. Esse foi um pequeno exemplo para dizer para vocês que quando a gente tem um outro tipo de treinamento de olhar, o diagnóstico, ele fica cada vez mais claro, só que o plano de tratamento, ele muda completamente. Porque, primeiro, eu preciso ajudar esse paciente a ele sentir confiança no que realmente está acontecendo. Nesse caso, foi super importante, e eu tô falando aqui pra vocês de uma consulta, foi muito importante ajudar ele a perceber que ele não era o único problema em casa, que realmente tem alguma coisa acontecendo e que esse relacionamento não está legal. Não necessariamente a gente tem que se separar ou largar tudo, até porque eles estão casados há mais de 50 anos, mas proporcionar ao paciente uma outra visão, uma outra esperança e também ajudar ele a perceber que realmente não é que ele é uma doença,
mas ele pode estar sofrendo realmente com uma doença e da qual o ambiente dele não está sendo um lugar que vai auxiliar ele também a melhorar. Bom, neste caso, então, eu convidei, depois de mais 2 ou 3 dias, precisava ser mais perto porque os sintomas são bastante intensos, convidei novamente o seu Luiz para que ele pudesse vir e a gente ter uma conversa. Nessa conversa, eu conversei com ele, ajudei ele a entender algumas questões em relação ao seu cérebro, mostrando para ele que aquilo que estava acontecendo com ele não necessariamente é o que ele é, mas sim como ele estava se comportando. E que isso são falta de neurotransmissores que também podem estar relacionados com o fator genético, com aquilo que ele viveu na vida dele. Nessa segunda consulta, nós conversamos, eu não vou falar aqui, mas nós conversamos então sobre a história familiar dele. E aí, a gente percebeu várias coisas também em relação a esses sintomas parecidos que também tinham com o seu pai. Uma coisa bacana foi que ele aceitou, então, usar a medicação. Era muito importante a gente iniciar a psicofarmacologia, porque são sintomas que já vinham há um longo tempo. Qual que é uma das dificuldades dentro do quadro da saúde mental? Eu digo aqui que o meu serviço é um serviço que oferece transformação, só que é uma transformação que é invisível, aparentemente. Por que invisível? Porque não é como um tratamento facial, em que a gente vai lá e faz um botox, que nem o meu atualmente eu fiz. Por exemplo, eu fui lá, fiz a unha e eu já vi o resultado. Não, ele é um tratamento em que ele tem um período mais longo para poder fazer efeito, inclusive de medicação, como também de que isso então gere uma transformação naquela pessoa. A partir desse momento, então, eu entendi o contexto familiar, eu entendi quem era o seu Luiz, pude ajudar ele a perceber a importância dele realmente usar uma medicação, de que não era ele a doença, mas que sim, tinha várias atitudes dele que estavam trazendo prejuízo para ele e dos quais a família estava preocupada. Então, eu conversei e disse para ele, o que você acha de trazer a sua esposa para a gente conversar? E aí eu ofereço para ele, então, uma terapia que está dentro da terapia familiar. E aí eu falo assim, você acha que se você convidasse a Mariana, ela viria? Então ele diz, eu não sei, doutor. Bom, o que você perde tentando? Nada. Então, vamos tentar? Se ela não vier, gostaria de convidar alguns dos teus outros filhos? E ele falou, posso. Então, a partir disso, o paciente, então, junto, a gente decide, e ele convida alguns membros da família para a gente poder fazer essa próxima intervenção. Claro, seria muito bom que realmente pudesse vir a esposa, mas pelo que eu escutei, talvez num primeiro momento ela não viria. Qualquer membro que pudesse estar junto, ele pode sim ser um membro que ajuda para que exista alguma mudança, alguma transformação. E eu gosto muito de uma frase, que quando alguma coisa muda, tudo muda também. Então, eu trouxe esses 2 casos aqui para que você pudesse entender um pouco mais como que é uma avaliação aqui no Instituto Celeste, onde você vai ser olhado não somente pelo problema que você está passando, mas sim a pessoa que você é e a situação atual e possivelmente também, então, quais foram os outros fatores que envolveram essa situação estar acontecendo hoje. O psiquiatra familiar te oferece a oportunidade de você realmente resolver o problema. E não apenas de você anestesiar o problema, de você hipermedicar um aparente e único problema. A terapia familiar te oferece soluções de você restaurar a tua relação, não somente contigo mesmo, mas com teu pai, a tua mãe, ou entre casal, ou entre irmãos. É isso que um psiquiatra familiar pode te oferecer. Se você ficou com alguma dúvida sobre terapia familiar e sobre como é consultar com um psiquiatra familiar, entre em contato conosco que teremos o maior prazer em lhe responder.